Alô, meus amigos da City TV, um grande abraço. Aqui estamos nós com o City Esporte, programa que você já está acostumado a acompanhar. Toda terça-feira um episódio inédito, uma entrevista inédita que você acompanha às 7 da noite. City TV, canal 525 da Claro, você nos acompanha também no YouTube e ainda tem o aplicativo. Baixa aí pela sua loja o aplicativo da City TV, você deixa aí no seu celular e você pode nos acompanhar em tempo real. O programa que está na televisão vai estar também no seu celular, você acompanha pelo aplicativo. Aqui na City TV tem o Paulo Silva com o seu jornalismo, o Ronaldo Tumaê com o seu programa Barreira, falando do futebol amador da região, muito bacana, o Dirceu Plenamente com as suas entrevistas, enfim, você tem uma farta qualidade de bons produtos e bons programas aqui na City TV. Eu falo do esporte aqui para você, a gente já teve a oportunidade de conversar com muita gente boa. Sempre chega um melhor ainda. Chega um para conversar com a gente, contar histórias, falar da vida. É sempre muito legal tudo isso daí. E hoje, o nosso convidado vem de Taubaté. Jogou no Taubaté, jogou no São Paulo, tem outras histórias para contar. Hoje está tranquilo, está aposentado, mas continua acompanhando. Comenta jogo também em Taubaté. Eu estou falando de Éder Taino, da família Taino, do seu Antônio Taino, recentemente falecido, do Toninho Taino. Éder Taino, que tem uma história muito bonita, e ele está aqui conosco hoje. Éder, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui à City TV. Obrigado a você, Carmo, por participar da City Sports, né? É um prazer imenso poder falar do futebol. E eu agradeço todo dia ao Esporte Clube Taubaté, né, Carmo, que me projetou para o cenário futebolístico. E, cara, tem muita coisa boa para a gente falar. Hoje mudou muito o futebol, né? O pessoal fala intensidade, rapidez, mas na época era intenso também, rápido demais, né, cara? Eu vou falar para você, esse negócio de box to box para volante, de último terço, de intensidade, de competir. Não, Éder, eu que sou velho, sou do seu tempo também, nós já temos. Você tá acima de 60. Já acima de 60, está perdendo os cabelos, ainda tem um pouco mais. Mas, rapaz, é esse pessoal que inventa. Esse eu falo sempre, né? Eu vi uma faixa uma vez lá no Joaquinzão, o Éder. Eu fui num jogo, não sei se era do São José e Taubaté, ou era Taubaté alguém que foi trabalhar lá pela TV Band, e tinha uma faixa lá da torcida, não sei se era da camisa 14, estava assim, abaixo o futebol moderno. Eu falei, meu Deus, queria saber quem fez aquela faixa para parabenizar. E eu uso essa frase até hoje, abaixo o futebol moderno, que o nosso tempo era, não é que é ser saudosista, mas era mais gostoso, não é não, Éder? Não, e assim, né, Carmo, você escalava o Atlético Mineiro, você escalava o Cruzeiro, você escalava o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Bangu, aqui em São Paulo, o Santos, você escalava todos os jogadores você conhecia, porque o cara tinha um diferencial. Hoje você não escala. Eu não escalo o Santos. A vida inteira eu torci para o Santos. Mas hoje eu não escalo o Santos. Eu não sei que jogador que está no Santos. Então você perde um pouco a referência, né? E é verdade. É gostoso ser saudosista, mas a gente é saudosista com coisa boa, com coerência, entendeu? Eu falo assim, Éder, eu tenho, entre aspas, né, dó da molecada hoje que acha que o Vini Júnior é o Pelé do futebol do Brasil, do futebol do mundo, que acha que o Rodrigo, o Raio, que o Hendrick, sei lá quem aí, nossa, esse daí é um craque, super craque, é gênio. E se voltar até para os anos 90, se a gente parar em Romário, Ronaldo, Rivaldo, Edmundo, né, você já vai ver que é diferente. Se nós formos mais para trás ainda, né, e pegar dos grandes gênios mesmo do futebol do Brasil Mundial, eu falo, puxa, esse pessoal não viu o que foi. E olha que no seu tempo, hein, Éder, para começar, era legal que a numeração era de 1 a 11. Esse negócio de outro dia o Grêmio Prudente veio jogar contra o São José, foi transmitir o jogo lá pela Web Rádio Parada dos Esportes. A escalação do time, o lateral direito era 96, zagueiro era 87, quarto zagueiro era 57. Não consigo imaginar por que tem que ser assim. Mas tá, né? E aí também, né, Éder, no seu tempo, a camisa era pesada. A bola era pesada. A meia, você tinha que amarrar a meia. Tinha você que não caía. Fazia bolha de monte. Aquela meia grossa. Aquela bola pesadona quando chovia, né? Verdade. Hoje o pessoal tem toda essa sofisticação, essa coisa toda, e aquela bolinha levinha, chuteira que não pesa 200... 100 gramas. 100 gramas no seu tempo, aquela chuteirona, gaeta. Que era senhora, com aquelas travas e tão duro que assim, passar sebo na chuteira. Então, verdade. Éder, fale-me primeiro do seu pai, seu Antônio Júlio Taino, faleceu ano passado, grande ídolo do Taubaté, e foi o homem que incentivou você e seu irmão Toninho? Sim, o papai foi o último dos atletas de 54, que veio a falecer. O timaço de 54.
E assim, Carmo, eu lembro como se fosse hoje, lá em 72, 73, ele já dava fundamento para mim e para o Toninho, lá em casa. Ele foi técnico do Taubaté? Foi treinador meu, expulsava eu direto, cara. Porque eu chegava, naquela época você chegava no ponta, o ponta caía, levantava e ia para a próxima. Mas assim, ele pegava a gente lá em casa, lá, esquerda, direita, né, com o pé, 1 metro, aí se afastava 2 metros, o cérebro vai memorizando a dosagem da força e tal. E ajudou muito a gente. É lógico que ele nunca chegou a fazer um contrato para nós, né? No Taubaté ou em São Paulo, nunca foi. Vocês se virem lá, o dinheiro é de vocês. Mas foi um incentivador, né? Sempre cabeça erguida, não desrespeitar, sempre estar disposto a jogar, né? Independente de posição. E uma coisa que ele falou lá atrás, não diga não nunca ao treinador. Eu fui falar não para um treinador em São Paulo, dancei. Não seguiu os conselhos do papai. Né? O Toninho, seu irmão, que jogou também no Taubaté, no Bahia, no São José e tal, ele é mais velho que você? Mais velho, 1 ano e pouquinho. Então. O Toninho tem 66, vai fazer 67 agora em março, eu tenho 65. E vocês começaram, ele começou primeiro no Taubaté, vocês foram juntos ali na categoria sub-15? Aquele tempo não tinha sub-15, sub-13, né? O Toninho começou antes, né, no Taubaté, e eu assim, cara, eu ia só jogar no Taubaté, que eu trabalhava, né, com 17 anos já estava no Banco América do Sul, e pensava em outra coisa. Meu pai sempre, a vida inteira meu pai falou, vai estudar, porque eu estudo e ninguém tira de você, é verdade. E aí, Carmo, em 78, eu estava fazendo o Guarani veio jogar aqui no Taubaté, e eu entrei de ponta direita, o Ladeira era o treinador do Guarani. E eu entrei de ponta direita. Adailton Ladeira. Adailton Ladeira. Aí ele gostou, vou levar você para o Guarani. E eu trabalhava e fazia curso técnico. Eu falei, vou para o Guarani, vou perder o emprego, né? E fui para o Guarani. Passei no teste lá, fiquei 3 meses lá, não arrumava uma transferência da minha escola. Que eu fazia curso técnico e tal, e eu queria estudar. Não parar. Escutava o velho falando na orelha, né? E por fim, cara, eu assisti a final de 78 lá no Brinco de Ouro, que eu estava lá, Palmeiras e Guarani. Eu tinha 17 anos, né? E assisti aquela final lá. E depois eu vim embora para o Taubaté, cara. Aí me formei em técnico, vim estudar, porque eles não conseguiam a matrícula e tal, a vaga numa escola lá. E você não se firmou no time do Guarani? Não deu certo de ficar lá? Não, deu certo de ficar lá. Eu fiquei 3 meses lá no Brinco de Ouro. Eu passei no teste e fiquei alojado. No juniores. Juvenil, 17, juvenil. Então, eu fiquei alojado no Brinco de Ouro, que lá tinha o alojamento do Amador, justamente. E aí eles não conseguiam a vaga da escola, que era curso técnico que eu fazia. E aí acabei voltando para Taubaté. Vou seguir minha vida lá. Aí terminei minha escola, me formei. O professor que deu aula para mim, era gerente na Volks, me chamou para fazer um estágio, cara, de técnico mecânico. E eu fui para a Volks em 79, fazer o estágio lá e tal. E aí o Taubaté sobe, os caras me chamam. Eu estava para efetivar na Volks, o Taubaté me chama para fazer um contrato profissional, porque eu só jogava. Eu ia domingo lá, tinha o Campeonato Paulista lá, o Amador, a gente só jogava. E a gente não tinha treinamento naquela época, porque não tinha renda, não tinha dinheiro para bancar, né? Era tudo difícil também. Jogava pelo amor à arte, pela camisa. Eu juntava o pessoal lá no vestiário. E o Toninho já estava no profissional. Já estava no profissional, 78... 77. Em 75, o Amauri, meu irmão, que já faleceu também, foi campeão da Integração do Vale. Que foi o primeiro time, quando o Taubaté voltou, né, em 75. E daí montaram a seleção de amadores ali da cidade. E o Amauri, meu irmão, estava nesse time. E aí o Toninho já estava em 78, 79, né, que foi campeão. E aí em 80 eles me chamaram para um contrato profissional. Aí eu fui. Só que era difícil jogar. Tinha Bellini, tinha Mariano, tinha Paulinho. Então eu ficava lá como terceiro, quarto reserva, jogava de ponta direito. E sempre estava completando. Você nem fez base no Taubaté, então? Não fiz base. Eu jogava só o amador do Taubaté. Entendeu? Mas base mesmo não teve, cara. De treinar, essas coisas não teve. Fui começar a fazer fundamento no profissional. Em 80, né? E já como lateral direito? Já como lateral e como ponta. Às vezes jogar de ponta, jogar lateral. Mas mais lateral. Né? E aí, 80, eu fiquei no Taubaté. O Mariano que você falou, aquele loirinho que veio do Cruzeiro. Do Cruzeiro, justamente. Acho que veio junto com o Vitor até. Com o goleiro. Com o goleiro do Vitor. Acho que foi. Era bom lateral. Só que ele não enxergava à noite, viu, cara? À noite era não é o primeiro caso que eu vejo falar de jogador. Verdade, cara. Eu lembro, eu ficava no banco lá, o seu Wilson Francisco Alves, né? O Capão.
O Mariano, aquele sufoco lá, tinha um centroavante na frente dele, ele pegava e levantava a bola por cima do centroavante para entregar pro Wagner, goleiro. O Capão no banco, pô, você vai me matar do coração. Mas era confiança, o cara sabia o que fazia, foi campeão Libertadores, pô, então eu não sabia, né? E aí, em 81, eu tava no Taubaté, Bellini e Paulinho, e o terceiro reserva. Aí fomos jogar em São Paulo, contra o São Paulo lá no Morumbi. Paulistão já. Paulistão. Aí o Bellini machucou no treino, o Carmo, e o Paulinho assumiu a titularidade, e eu fui para reserva. E o ataque do São Paulo é Zé Sérgio, Serginho Chulapa e Paulo Sérgio, pô, timaço, né? O Sérgio Almir no meio de Capeta, campo, nossa, timaço, cara. E tô no hotel lá no Pão de Açúcar, lá, cara, aí pra eleição, o seu Wilson escala o time, Solito, Edertan, Alfredo Mostarda, e eu fiquei, juro, eu fiquei assustado. Será que ele cara. errou o nome? Tá? Porque, cara, quando você vai no banco, você não se preocupa com quem você vai marcar. Você vai ficar Você não estuda, entendeu? Você vai olhar ali no banco, você vai ver, né, cara? Aí acabou para eleição, foi atrás do seu João massagista. Seu João, o que aconteceu com o Paulinho? Teve uma desinteria e tal. Aí, cara, olha só, cara, e Deus é muito bom. Então, a sua estreia foi lá? Foi lá no Morumbi, cara, no Morumbi. Eu né, entrei para jogar, cara, cacei o Zé Sérgio que nem cão, velho. E chegava junto, porque eu era muito rápido, cara. E chegava junto. E o Zé Sérgio jogava com as duas, ele batia com a perna direita, saía com a perna esquerda. Era uma andorinha, cara. Nossa, era uma andorinha, não corria, tinha, né? Cortava por dentro, por fora. Ia pra dentro, batia pra gol do pé direito. Eu sei que o Mirandinha, que jogou no São Paulo, ele estava com nós aqui em Taubaté, ele fez o gol de 1-0, ganhamos o jogo de 1-0. Ah, vocês ganharam o jogo? Ganhamos o jogo de 1-0 no Morumbi. Acabou o jogo, o seu Formiga veio falar comigo. Pô, vou trazer você pra cá, cara. Você acabou com o Zé Sérgio aqui. Que beleza. Verdade, cara. Mas aí vim pra Taubaté e tal. Cara, São Paulo teve aqui em Taubaté. Fizeram negociação com empréstimo. São Paulo adiantou o dinheiro do empréstimo. Aí fui para São Paulo, fiz os exames lá que tem que fazer de praxe. Uhum. Quando foi pro Taubaté me liberar, o presidente pediu dinheiro por fora. Aí, cara, o Nunes Galvão, pô, não, eu já paguei parte do empréstimo, agora você quer um dinheiro por fora? Então você me devolve aí que eu não quero mais jogador. Rapaz. Aí não fui para São Paulo aquele ano, cara. Aí em 82, eu contrato renovado. Tô treinando aí. Eu nem vou perguntar o nome do presidente para não ficar chato. Para não ficar chato. Tinha uma loja de material de construção. Mas, enfim, aí em 82 eu tô com o contrato renovado, chega Cláudio Garcia, aí traz Antunes, traz Dequinha, puta jogador. Cláudio Garcia era o técnico, né? Técnico, Veio junto com o Luiz Carlos, né? Que era, depois foi campeão de tudo quanto é time, da segunda divisão, Luiz Carlos Ferreira, né? E aí o Cláudio Garcia me dispensou. E eu tava aí parado, aí o Bolão, treinador Bolão, ligou pro Toninho Moura. O Bolão era do Matsubara, do Paraná. Justamente. Aí vamos trazer o Éder pro Matsubara. E aí eu fui pro Matsubara, cara, e foi um negócio fantástico, porque eu tava com 20 anos, isso mesmo, 20 anos, e tudo, só molecada. Eu, o Djalma Bahia, puta que jogava. Jogou na Portuguesa. Morreu no acidente. O Zé Sodré. Aí tinha Ronaldo Moya, Mário Sérgio jogou no Santos, o Moya jogou no Vasco. Mário Sérgio é aquele loirinho, meio campo compridinho, né? Jogou no Palmeiras. Jogava muito. Aí tinha o Baiano, Toninho Moura, o Carlão Capivara, que morreu tragicamente lá na cidade de Itapetininga, lá, que uma moto lá caiu numa poça d'água, morreu, estava meio de fogo e morreu, né? Mas enfim, aí foi o Carmo, disputamos um quadrangular final com o Matsubara é de Cambará. E lá, pessoal, o que eu vi, parece que a torcida enchia o campo, adorava lá as coisas. E a família Matsubara era muito rica, né, o Carmo? Era muito rica. Tinha aquela plantação de algodão, então tudo vinha da fazenda pra gente, que é arroz, feijão, as carnes, tudo da fazenda, cara. Vocês eram bem tratados. Bem tratados. Nossa, foi sensacional lá em Cambará. E nós disputamos um quadrangular final com Curitiba, Colorado, Pinheiros, cara, e só não passamos porque a juizada já arrumava na época, Carmo, já arrumava. Então, mas assim, cara, foi muito bom. Depois teve um empresário, amigo do Bolão, arrumou uma excursão pra gente para a Arábia. Aí fomos pro Líbano, ficamos em Beirute. Chegamos em Beirute em 82, Carmo, passamos o Réveillon pra lá. Que isso? E em plena guerra, cara. Plena guerra. Aquele pedaço é bravo. A gente chegou lá, pousou em terra libanesa, os helicópteros já foram, um de cada lado da asa do avião, assim, né? Aí aterrissamos, ficamos umas 3 horas dentro do avião até sair, aquela geral, tal. E, cara, vamos pro hotel.
achando que a gente ia ficar no ar-condicionado, então botaram no porão, porque à noite começava os bombardeios. Rapaz. Aí... Como é que ia ter jogo desse jeito? Cara, engraçado, cara, que de dia, cara, era impressionante. A gente saía pra fazer compra lá, pra andar na cidade em Beirute, cara. Os caras dançando de bazuca, com tanque, não acontecia nada. É só de noite que explodia o negócio. Havia um acordo ali. De dia... um acordo, tinha um acordo. E nos estádios lá, que nós fizemos 2 jogos, né? Era guarda no último anel lá, tudo armado, helicópteros rodeando para não deixar. Num país que estava em guerra, ainda tem o futebol, ainda teve no fim do ano ainda. O estádio lotado, cara, lotado. Jogamos contra o Racing lá de Beirute. E depois fomos para a Arábia jogar em Riad, Jeddah, e fomos em Meca. Foi o primeiro clube estrangeiro a pisar na cidade de Meca. Foi o Matsubara. Que é o templo lá. O templo deles. E engraçado que os jogos eram todos à noite, né? 19 horas. E o calor também é bravo de dia, terrível, né? Terrível. E quando dava assim 19h15, 19h20, parava para os caras rezar. 15 minutos, lá 20 minutos. Mas foi muito bom. Ficamos um mês, cara, excursionando. Então eu agradeço muito Bulgária, conhecemos e tal. Então, eu agradeço muito ao Bolão. E o Bolão, Éder, eu preciso de você lá em Belém do Pará. Você vai e voa. Preciso de você em Maringá. Você vai e voa. Ele virou seu empresário. Virou meu empresário, que não tinha empresário na época. Não tinha, né? Ele era o técnico, né? Acho que tinha o Cury aqui em São Paulo, acho. Acho que era o Cury. Um ou outro que fazia alguma coisinha ali. Mas... Que era famoso aí lá de São Paulo. Até esqueci o nome. O Figuer. Juan Figuer, né? Que estava começando. Mas o Cury era um cara mais recente do que o Figuer, né? Então, cara, é muito. E a gente fazia os contratos. Eu não tinha empresário para ir lá e exigir. Você que negociava com o presidente. Eu negociava. E no São Paulo, aí, cara, 82, 83, voltei para Taubaté. Ficamos naquela do Rebolo, né? Que foi contra o Noroeste, lá em Campinas, eu acho, no campo da Ponte. Aí vocês ganharam, não caíram, né? 83. Quando o São José caiu, vocês ficaram no Rebolo e escaparam. Escapamos do Rebolo. Aí, em 84, o São Paulo veio jogar aqui contra o Taubaté, eu lembro, cara. E o campo tava duro, cara, uma época de seca. E o Moreira, goleiro que jogou no São Paulo, caía para lá, caía para cá, esfolava tudo a lateral aqui, né? E aí ele chegou no João Avelino, cara. O João Avelino, nosso treinador. Seu João, não tá dando para cair no gol, pô. Eu tô aqui, ó. Tá tudo esfolado. Aqui. Cara, o seu João pegou seu Álvaro, que era o administrador do campo lá, faz um buraco aqui de 70 centímetros de fundura, na arinha pequena. De trave, trave é na arinha pequena e enche de areia. O seu Álvaro, do jeito que falou, ali, deixou 70 assim, né? De centímetro, tal, 7 centímetros, 70 milímetros. E aí encheu de areia. Os 2 gols do Carmo. E pro jogo São Paulo no sábado. Aí o Moreira, tô caindo na areia, pula aqui, pula pra lá. Jogo contra o São Paulo, 1-0 pra nós. Gol do seu irmão. Gol do Toninho. Aí, cara, no escanteio contra, o Pita arruma a bola. Tchum, pra dentro da área. O Moreira vai sair, patina na areia, o Casagrande vai e faz o gol. Na segunda-feira, o João Benito tampa os buracos. Puta, foi muito engraçado. O Casagrande jogou no São Paulo. E foi isso mesmo, né? Que o Moreira, infelizmente, patinou na areia e patina mesmo, né? Não tem como. Deu a pedalada, não conseguiu pegar a bola, o Casagrande empurrou pra dentro do gol. Patou o jogo 1-1, aí o Cilinho veio falar comigo. Vamos levar você pro São Paulo. E, inclusive, ele já tinha falado com o seu Pupo Jimenez, que era olheiro dele. Cuidava da base. Seu Pupo já tinha assistido vários jogos meus. E aí tinha comentado. Aí fui para São Paulo. Só que eu fui emprestado, né, cara? Eu fui para lá em outubro de 94. Assim, 84. Porque eu não podia mais jogar o Paulista, né? Então eu já fui para São Paulo. Aí fiquei treinando só. Aí virou 85, começava o Brasileiro. Nós fomos jogar contra o Curitiba lá no Couto Pereira, em Curitiba. E o Fonseca era o titular. E eu estava na reserva. 15 minutos, o Fonseca machucou. Aí o Cilinho, então aí não aquece aí. Aí aqueci, tá, cara, entrei, perdemos o jogo 3-2 lá, mas puta, marquei pra caramba tal. Segundo jogo, o próximo jogo eu assumi a titularidade. Pegamos, acho que o Botafogo do Rio, ganhamos de 2-0, 3-0. Aí fomos jogar em Campinas. E eu lembro que, como se fosse hoje, rapaz, entrei uma bola na diagonal sim. Contra a Ponte ou Guarani? Contra o Guarani, no Brinco de Ouro. Aí entrei com a bola por dentro na diagonal e dei um tapa para a esquerda e soltei um petardo de esquerda, cara. Porque eu batia bem de esquerda, né? É o treinamento que seu pai fez com você lá atrás. Justamente, Carmo. Aí, puta, bati, o Valdir rebateu assim, o Careca entrou e fez o gol. Ganhamos do Guarani 2-0 esse jogo. Aí fomos para Moça Bonita, no Rio de Janeiro, contra o Bangu.
Ganhamos de 2-0, acabou o jogo, estou no vestiário tomando banho, o Carlos Miguel Aidar chega em mim com 4 jogos, hein? Não tinha um mês, eu acho, de São Paulo. E o Carlos Miguel falou, estamos comprando seu passe hoje. Era o presidente, né? Era o presidente, o Carlos Miguel Aidar. Aí comprou mesmo, aí não comprou. foi igual da outra vez. E assim, né, Carmo, você tá lá com o Dario Pereira, com o Oscar, com o Gilmar, com a Abelha, Barbiroto, Silas, Miller, Pita, pá. Cara, você tem Tava que surgindo aprimorar. os menus. Não, né? e outra, você tem que aprimorar, né, cara? Você tem que trabalhar o que você não tem de bom. E aí eu comecei a fazer, bicho. Era domínio, era chutar, era cruzamento. Pô, cruzamento fazia 100, 150 por dia. Eu costumo falar sempre, para quem está nos acompanhando aqui na City TV, o Éder, vocês estão vendo aqui, né? É dos mais altos, essa lateral direita e tal. E não é que teve um Palmeiras de São Paulo no Morumbi, 85, Paulistão, foi 2-2 o jogo. O Éder Tânio fez um gol, ok, encheu o pé de fora da área, não, fez de cabeça. Foi o Sidney, cruzou da esquerda? Foi o Nelsinho, uma falta da esquerda. No meio de campo. Mas você não subiu, ele não subiu, você abaixou. A bola veio, passou pelo Wagner Bacharel, pelo Márcio Alcântara. O Ditinho, acho que era o lateral esquerdo, que é de Guará, né? Aparecida, o Ditinho. Renato, isso mesmo. Renato Martins. O Renato marcando eu, só que eu antecipei, né? E mergulhei. O goleiro era simplesmente Emerson Leão. Até o Milton Neves fala que o Leão se encerrou a carreira com o gol da Argentina. Mas é mentira, foi não. Aquele lance, você lembra bem? Foi uma percepção, você teve. Eu tô ali esperando, você não imaginava ir cabecear. Não, jamais. Bom, vai sobrar a bola aqui, enfia o pé pro gol. E assim, calma, eu acho que foi a persistência, não é persistência, cara. Eu falei, voluntarioso, né? Eu falei, eu vou pro ataque, vamos ver o que vai dar. E de repente a bola veio, parece que ela tava vindo em cima de mim, cara. Tem que você atacou a bola, foi. E não dava, porque ela tava baixando e eu tava 1 metro dela, então não dava pra chutar. Entendeu? Aí a única opção era jogar o corpo e dei uma sorte, fui feliz pra caramba, fiz um golaço. Você fez outros gols no São Paulo depois? Depois fiz no Corinthians, 1-0. No Corinthians também? 1-0, uma tabela. Mas foi de pé direito. Pé esquerdo. Uma tabela começou comigo a bola, aí eu toco no Silas, o Silas toca pro Pianelli, e eu acompanho, sabe, Carmo? Eu tô acompanhando por fora, assim, o Pianelli por dentro, eu tô acompanhando por fora, cara. E de repente o Pianelli solta uma bomba e pegou o Solito de surpresa. Solito rebateu. O Solito tinha jogado com você no Taubaté e jogou depois contra você no Corinthians. E aí ele rebateu, eu acabei fazendo o gol, cara. E 1-0 pra nós. Esse dia foi aniversário do Pita. Aí eu ganhei os prêmios lá da Band e tal, da Record. Aí o Fiore hoje colocou eu ao vivo lá com ele, com o fone lá e tal, né? O Éder, amanhã você vai comigo lá em Conceição do Ouro. Nós vamos fazer o scrap do rádio lá, nós vamos jogar e eu quero que você jogue no meu time. Isso aí, aí eu fui pra lá, pra Conceição do Ouro lá com ele. Aí fiz amizade com o Fiore, foi muito legal, cara. O Fiore era muito boa gente, né? Ele tinha o time lá, o scrap tinha do scrap do rádio, tinha lá. Então, uma pessoa fantástica. Você falou de... E assim, só cortando, o primeiro gol narrado pelo Zé Silvério na Bandeirantes foi o meu contra o Corinthians. Acho que ele voltou. Em 85, ele saiu da Jovem Pan e foi para Bandeirantes. Ele não ficou, era ele e o Fiore, os dois juntos. Mas daí ele não se adaptou, ele voltou para Pan. Depois ele voltou definitivamente para Bandeirantes em 2000 como titular absoluto. Então foi o seu nesse jogo. Foi, ele tem lá em casa narrado lá, ele comentando. Que foi o primeiro gol da volta dele pra Band e tal, não sei o quê. Que legal, né, cara? Umas histórias bacanas, né, Nossa, cara? Você falou de 2 craques aí que você jogou junto. A gente pode falar de craque porque eles eram mesmo. O Silas e o Pita, pra mim, o Pita mais ainda, né? Senhora. Aquele gol do Pita contra o Palmeiras. Sabe naquele jogo lá? Aquele driblou o time inteiro? A bola começa comigo, cara. Eu toco pro Silas, o Silas ameaça. Cara. E aí toca pro Pita, o Pita faz a fieira. Dribla até o Leão, deu presente no Palmeiras, torcida. Driblou eu até e entrou com bola e tudo no gol do Palmeiras. Aquele jogo lá, nós empatamos 4-4. O Careca perdeu um pênalti. Se o Careca faz o pênalti, a gente tinha... Era 5-3. 5-3. E aí ele perdeu o pênalti. Justamente. E aí no finalzinho do jogo o Ditinho empatou. O Ditinho lateral direito empatou. Foi um jogo espetacular, né? O Jorginho e o Mendonça jogando muito no Palmeiras. Poxa, nossa. E você... Mas o Pita... É daquele que... Como é que não deu certo na seleção? Poderia ter disputado a Copa do Mundo, né? Ele só jogou a Sul-Americana em 87, foi campeão. Acho que foi depois para a Olimpíada, mas Copa do Mundo nunca foi, né? Craque no Santos, craque no São Paulo. O Ailton Lira também não foi. Ailton Lira também. Tinha muita gente, né? Tinha muita gente, mas era um cara que merecia, assim, uma vaga aí, né? E você me falou aqui antes de começar o programa do Silas, que é pastor. Acho que está na ESPN ainda, comentando lá pela ESPN.
E ele sempre teve esse lado, né, de ajudar os outros. Você falou que ele tem um grupo ali que ele ajuda o pessoal. Ele ajuda muita gente, e a gente, né, não tem que falar que tem muita gente que passa necessidade na área do futebol, ex-atleta passando necessidade, e o Silas ajuda no que pode, né? É lógico que tem algumas firmas que patrocinam. E ele tem uma ONG lá que faz o serviço lá para ajudar esses. Aí pede colaboração de vocês, assistem esse grupo. A gente. Quem está no. ajuda, com certeza. Muita gente que ficou pelo caminho aí, né? Pelo caminho, é muito gratificante. Né? Eu lembro que no São Paulo, Carmo, a gente tinha o grupo Atleta de Cristo. Atletas de Cristo. E eu participava no grupo. E a gente fazia as reuniões na casa do Alex Dias Ribeiro, que era o corredor de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1. Entendeu? Recebia a gente na casa dele. E era muito legal. Eu, Márcio Araújo, Visoli, Silas, Miller, quem mais? Fonseca, às vezes ia, né? Então era muito legal, cara. E como é que o Miller se desvirtuou? Cara, tudo isso que fala, Zé, que andou perdendo tudo aí e tal. Perdeu, né? O Miller assim, era daquele cara diferente, um craque de bola jogando com vocês, um moleque. Mas que não levou, não conseguiu guardar tudo aquilo que conseguiu ganhar. Aí tá um negócio, né? A mulher faz um homem, né, cara? Se você não casa com uma mulher boa, você é arriscado a perder as coisas, né, cara? E assim, cara, eu vou te falar... Ele casou com só para lembrar, uma ex-chacrete, a Jussara. Uma ex-chacrete, a Jussara. Parece que derrubou muito ele, né? Então, é o que se conta, eu não sei. A gente tava num jogo, fizemos um jogo contra o Fluminense no Maracanã, e depois a gente ia para São Luís do Maranhão. Só que deu problema no voo lá, tivemos que ir no outro dia. Aí quando a gente tá no avião lá, tal, entra o Chacrinha com a chacrete. E o Rômulo tinha jogado no Flamengo e no Atlético Mineiro, aquele ponto esquerda. E estava com a gente no São Paulo. E quando a Chacrinha subiu com as meninas, né, a Jussara veio e deu um beijo no Rômulo, que conhecia o Rômulo lá de Belo Horizonte. Certo. E aí o Miller ficou encantado, bicho. Aí o Rômulo falou, isso aí não é pra você casar, cara. Você, né? Mas enfim, o Miller apaixonou, casou, teve filhos com ela, né? E depois deu briga, né, cara? Aí, negócio... Eu sei que até uma Ferrari que ele tinha em Turim lá, o filho do Figer ficou com a Ferrari que ele devia para o Marcelo Figer. Isso é o que o pessoal conta lá, não posso falar também se é verdade. Se é verdade ou não, né? E depois ele ficou muito tempo na casa do Cicinho, né? Cicinho. Ficou muito tempo morando com o Cicinho lá, acho que uns 2 anos. O Cicinho ajudou muito ele, né? Hoje ele está bem estabilizado, mora em Vinhedo. Né? Já deu uma melhorada na vida. Né? Trabalhando, fazendo TV Gazeta. Né? Eu lembro do Cruzeiro que ele virou pastor também de igreja. Lembro que ele estava no Cruzeiro lá. Aquele puta salão lá construído, gastou uma grana enorme. E aí não deu certo, não vira, né, cara? Não virou aí. Isso tem muito no futebol? Você viu muito, Éder? Esse pessoal que ganha muito dinheiro e fala, e daí agora eu vou arrebentar e larga e acha que nunca vai acabar. E assim, Carmo, tem muita gente que encosta nos ex-atletas, né, no atleta hoje, para tirar proveito. Né? Eu tenho um Edinho que jogou comigo lá em Leme, ele era ponta direita, olha só. E o Edinho foi para Portuguesa. Aí tem um cara de Taubaté que encostou no Edinho. E começou, leva carro, traz carro, não sei o quê, pá. Amigo da onça. Amigo da onça. O ano passado, cara, eu fui num encontro lá em Leme, dos ex-atletas do Lemense, e encontrei com o Edinho. Cara, ele não me... Pô, fazia 30 anos, quando 91, fui ver ele ano passado, 30 anos, que eu não via ele. E aí, comentando, pô, Edinho, ele foi pro São Paulo, jogou lateral direito no São Paulo. Então ele botou ele lateral direito, cara. Depois foi pro Inter de Porto Alegre, ganhou dinheiro pra caramba, morava ali perto de Araras ali, como é o nome da cidade? Descalvado? Acho que é Descalvado. Ali tem Cordeirópolis. Cordeirópolis. E aí ele falou desse cara de Taubaté que prejudicou ele. Eu falei, pô, e aquela camisa... Eu falei assim pra ela, aquela camisa que você mandou pra mim, da Portuguesa, quando você foi jogar na Portuguesa, ele falou pra mim que ele ficou com a camisa que não ia entregar pra mim. Então eu imagino que ele fez com você. Dele, né? Só que o Edinho já deu uma espanada nele logo no começo, que viu que o cara... As más companhias, os mais negócios. Né, cara? Então é chato isso. Gente, tô aqui conversando com Éder Taino, grande ex-jogador do Taubaté, do São Paulo, de outros clubes, o moço de Taubaté, contando um pouco da sua história. Vamos falar um pouco do futebol atual aqui, do atual momento ruim do Taubaté. O Éder conhece bem, é o nosso convidado de hoje no City Sport. Fique conosco, a gente volta já já.
E estamos de volta, é o City Esporte da City TV, canal 525 da Claro. Você nos acompanha também pelo YouTube, baixe o nosso aplicativo aí na sua loja. Você tem a City TV na palma da sua mão, com o seu celular em tempo integral. Você acompanha a nossa programação City TV, a sua nova opção em qualidade aqui na TV de todo o Vale do Paraíba. Gente, o nosso convidado de hoje é o Éder Tânia, estamos aqui conversando, já contou muito do começo da sua carreira, da sua vida e tanta coisa boa que aconteceu jogando num dos maiores clubes de futebol do Brasil, São Paulo. Tem tanta história bacana aí. O fim da carreira que você teve foi onde? Qual clube? Onde você parou? Foi em Sorocaba, o Carmo. Eu estava lá no Atlético Sorocaba, né? Que eu estava em Maringá, joguei em Maringá em 91. Fiquei um ano todo lá em Maringá, disputamos o Brasileiro, a Série D, Série C e o Campeonato Regional. Aí em 92 comecei no Maringá, né? Tava lá, que os caras gostavam muito de mim, era capitão do time. Cara, tinha 3 jogadores. Estádio Willie Davis, gostou de jogar lá, né? Lá tinha 3 jogadores que os torcedores não xingavam. Era eu, o Sodré e o goleiro Hélio. Os demais, cara do céu, você dá até medo de sair na rua. Mas assim, cara, eu tava lá em 92, em julho de 92, o Bolão ligou. Éder. Sempre o Bolão. Sempre o Bolão. O Fernando tá precisando do lateral esquerdo lá na Tuna Luz. Você vai? Puta, um frio em Maringá, cara. Falei, vou embora, Bolão. Larguei a Lúcia lá em Maringá com o Edinho, que tinha 1 ano, eu acho. Ele nasceu lá? Nasceu em Leme. É. Vida de jogador também com filho, esposa, é uma correria, é uma dificuldade, né? E ainda bem que eu tô com a Lúcia até hoje e ela me suportou até hoje, tá me suportando até hoje. Mas assim, cara, aí fui pra Belém, cara. Puta, saí de um frio de, sei lá, 8 graus lá e fui pra 42. Lá, E que legal lá em... Foi pro Remo? Pro Tuna Luz. Cara, o melhor clube de Belém do Pará. É mesmo? Superior ao Remo, ao Paysandu? Ao Remo, pra pagar em dia. Nossa, fantástico. Não teve... Posso reclamar de nada. E os caras, o pagamento saía em dia certinho, clube português lá. E conheci o Giovani lá, Carmo. O Giovani jogou no Santos. O Giovani tinha 18, cara, mas jogava muito, cara. Jogava muito, cara. Mas ele jogava na Tuno? Jogava na Tuno. Ele estava na base da Tuno, Júnior. E terminou o campeonato da base, o Fernando subiu ele pro profissional. O Fernando quem? Qual Fernando? Era um que foi treinador meu no Taquaritinga, Fernando Fernandes, eu não lembro agora. Não lembro. Eu sei que era Fernando, eu não lembro. E ele estava lá. E ele estava lá. E aí... Acabou, a Tuna foi campeão da base lá, do Júnior, e eles puxaram o Giovani. Cara, esse cara era piada, cara, que jogava bola. Aí, cara, eu fiz uma amizade tão grande com ele que eu conheci a família dele. Um dia, a gente tava de folga um fim de semana, ele falou, Éder, vamos comigo pra minha cidade. Cara, 6 horas de barco atravessando o rio Carajás. Nossa, 6 horas. E mais 2 horas dentro da selva lá. Você andando de ônibus, cara. Aí chegamos na casa da mãe, conheci a mãe, o pai dele e tal. A mãe fez uma maniçoba lá, que era aquelas comidas típicas lá, mandioca brava, aqueles negócios. E eu cheguei a falar pro pai dele, eu falei, o Giovani vai dar alegria pra você, porque o moleque é bom de bola demais. E foi dito e feito, o Tavares trouxe ele pro Santos aí e se tornou o cara que é. Fantástico. Hoje, seleção e tudo mais. Puta, jogou muito, né? Turquia e tal. E aí fomos vice-campeão lá. O Tata era o treinador do Paysandu. Pegamos a final com o Paysandu. Tava o Tata, o Jura, lateral, e o Monga, que era do... O Jura é um caso desse que a gente falou agora há pouco. Ele perdeu tudo. Ele tá numa miséria danada. Ele foi rico. O Neto ficou de ajudar ele até aí, mas acho que não procedeu ainda. Foi o que nós comentamos no bloco anterior. É uma pena, porque o Jura é gente boa demais. Muito gente. Eu encontrei com ele uma vez. Jurandir Fatório, o nome dele. Fatório. Eu encontrei com ele num camarote lá 1 ano atrás. Aí, puta, o cara, gente boa demais. Ele foi técnico do São Zé rapidamente, uma Copa Paulista. Aí. É uma pena, né? Mas é a vida. E aí vocês perderam o título pro Paysandu. O Paysandu, gol do Monga, 1-0. Deu uma trombada com o Monga lá. O Monga é aquele que é da... Você travando a ponte, aquele negão forte pra caramba. Eu dei uma trombada com ele lá no campo, lá, cara, mas fiquei com o corpo dolorido inteirinho. Era muito forte, cara. E perdemos o jogo por... Puta, que eles fizeram 1-0 e a gente não conseguiu empatar, não conseguiu virar. E acabamos perdendo o título lá pro Paysandu, né? O Tata foi campeão, tudo. E aí o Giovani veio pra cá, cara. Então aí voltei pra Maringá, né? Em 93. Voltei pra Maringá, acabou o campeonato lá em 92, voltei pra Maringá. Disputei o campeonato, aí o Bolão, vamos lá pro
pro Atlético lá que o Zaparoli quer. Walter Zaparoli. O Zaparoli tá querendo você. O Sorocaba era o time novo de Sorocaba. O time novo, o São Bento ele tinha chegado há pouco tempo. Carlos Caracante, que era o presidente lá, um empresário muito grande de construtora e tal. Ele reformou o estádio do Estrela lá, com arquibancada. E tava lá, eu, o Sodré, o Serginho Chulapo só ia pro jogo, não treinava, né? E fomos campeões lá, cara. Subiu com o time. E o Carmo, era tão legal lá, cara, que o presidente descia de helicóptero no campo lá, o bicho vai ser $300, ia embora. Pô, você vai falar o quê? Na época a gente ganhava $1, pô. E ele patrocinava o vôlei lá de Sorocaba, né, da Nestlé lá, entendeu? Isso. O Pedrinho era o gerente, né, que foi preparador físico do Matsubara também. E, então ele patrocinava lá, cara. E a gente tava com a Ana Moser direto lá, porque a gente também era patrocinado pela Nestlé lá. É, né, mesmo time, mesma entidade. E o Atlético que jogava em Votorantim ou não? Não, jogava em Sorocaba, no campo do Estrela. Era um campo antigo lá da Estrada de Ferro. E aí ele reformou, deu tempo, e jogava lá. E depois ele vendeu para o Reverendo Moon. Justamente, vendeu para o Reverendo Moon, onde o Luciano Henrique apareceu lá e né, ganhou tudo lá também. Muito bom jogador, né? Depois passou pelo Luciano Henrique, jogou a camisa 10 do Engraçado Santos, que o moço de São Luís do Paraitinga. São Luís. Eu ia no fundo, cruzava o Magno, um centroavante que veio de Fortaleza, né? E eu ia no fundo, cruzava, o Magno fazia gol, quando o Serginho não jogava. Eu ia no fundo, cruzava e ele fazia gol. Aí acabou o campeonato, Éder, vou levar você pro Fortaleza, cara. E aí eu falei, vamos ver. Eu falei pra ele, vamos ver, eu vou ver se eu vou. Não, vamos sim, pô, tá louco, você vai no fundo, cruza, eu faço gol, pô. Cara, eles mandaram, né, virou 94 de janeiro, os caras mandaram para mim passagem, conversaram, acertei luva, acertei salário e mandaram passagem só para mim, a Lúcia ia ficar em Taubaté. Aí, beleza, cara, tô lá, ia para apresentar, acho que finzinho de janeiro e tal. Quando fui para apresentar, eu falei, tô devolvendo o dinheiro, tô devolvendo a passagem, não vou mais, vou arrumar trabalho. Vou trabalhar. Sabe, cara? Mas você chegou. Cara, foi um basta, cara. Para não ficar sofrendo também, né? Porque a gente sempre teve uma educação diferenciada, viu, Carmo? Meu pai lá sempre, a gente não é materialista, não é, cara, é a vida. Você tem que ir vivendo, né, cara? Tá cheio de jogador aí que pega nessa fase, vai, como o César Sampaio gostava de dizer, ficar roubando o clube, né? Cara, Sampaio falou, ele tava roubando o São Paulo, ou o Corinthians, sei o que ele veio, ele falou, não, eu tava roubando o clube já, porque eu não roubando que ele dizia, eu não tava jogando, eu só enganava. Verdade. E os caras estavam me pagando. Eu falei, não, chega, isso aqui eu não vou continuar com isso aí, não. Tenha hombridade. E para quem para, viu, Éder, na sua profissão, o Paulo Roberto Falcão, para mim o maior volante da história do futebol do Brasil. Os maiores volantes mesmo. Ele falou o seguinte, que lógico, todo mundo morre, mas o jogador morre duas vezes. Quando para de jogar, ele falou que ele morreu, porque ele falou, o que eu vou fazer agora? Ele não sabia o que fazia no domingo, que não tinha concentração, que não tinha jogo. Ele falou, eu morri. Falou, agora eu vou morrer de verdade, depois de uns anos, né? Mas o jogador que não sabe parar, é difícil. Se param com você... Não, e é onde que muita gente acaba se perdendo em drogas, né, isso cara? Aí, entendeu? O refugio, né? O refúgio da pessoa, assim. E eu lembro que o Douglas, o Magno ligava pra mim, puta, Éder, você tá de brincadeira, cara, você não quer vir aqui comigo? E depois o Magno foi campeão no Atlético Paranaense, que eu joguei também no Atlético em 88, né? Eu tava com o contrato renovado com o São Paulo, cara, em 88. Tava treinando lá em Campos do Jordão, Raí, todo mundo lá. E aí fomos pra Itália fazer o jogo de despedida do Careca contra o Napoli, né? Jogando contra o Maradona e tal. E quando eu volto da Itália... Jogo de despedida porque o Careca tinha sido vendido do São Paulo pro Napoli, aí fez o jogo lá. O Napoli comprou o passe do Careca e tinha esses jogos para fazer, um aqui e um lá, pra entrar mais dinheiro pro São Paulo. E aí eu fui pra Itália e tal. Joguei aquele jogo, depois eu saí... Acho que Maradona estava lá já? Tava, jogamos, marquei ele lá, marquei ele, Carnevale. Nossa, jogava muito. O cara simples demais dentro de campo, cara. E jogava, cara. Nossa. Jogava. Podia ter os defeitos dele, mas, cara... Não, mas como jogador... Não tem, cara. Isso é um absurdo, né? Eu sei que daí, chegando da Itália, fiquei mais um mês no São Paulo, aí o Nelsinho Batista, pô, Ed, vamos ajudar eu lá em Curitiba, no Atlético. Aí fui pro Atlético lá. Só que lá cheguei a titular e tal, depois o Nelsinho começou a me sacanear, cara. Puta, aí eu falei, pô, não é possível, né, cara? Mas aí, paciência. E aí, em 92, você parou? Aí, em 94. Aí você parou, chega, tá bom. Aí eu falei, vou arrumar um emprego aí. Aí arrumei um emprego na Procter Gamble, vendedor aí do bairro. Fazia o fundo do vale aí.
só fazia visita, porque só tirava pedido, cara. Porque era da Johnson, cara. Então era só tirar pedido. Fácil, todo mundo queria comprar. E aí fiquei ali um período, acho que uns 6 meses, cara. Aí depois entrei na Volks, cara. E na Volks fiquei, cara. E esse era um tempo bom da Volks, da GM, da Embraer, que eles contratavam os caras antigos para jogar bola pro time, né? É verdade. Tinha que ter o time da Volks sempre foi forte, da GM. Né? E foi bom, cara, porque o que eu falei, cara, eu com uns 18 anos para 19, eu já tinha trabalhado na Volks lá como técnico, né? Então eu já sabia o ambiente, como é que é. Lógico, você vive aquele glamour de hotel 5 estrelas, voo daqui, voo dali e tal. Mas eu tinha uma estrutura boa, cara. E a humildade mesmo, de saber que entendeu? Chegou o momento. Você tem uma ideia, eu estava fazendo educação física em Taubaté, aí fui para São Paulo, transferi para o Mackenzie lá. Cara, eu não consegui ir na aula, cara. E eu não achava justo o professor da presença para mim, cara. Porque, pô, concentrava terça, jogava quarta. Quinta você ia, né? Sexta-feira às vezes tinha jogo de sábado, você tinha que concentrar. Não tinha como ir, pô. Então eu acabei não me informando em educação física, né? Faltou tempo, não faltou foi tempo, não quis, né? E depois vim fazer administração em Taubaté. O Éder, a gente falava aqui de jogadores e tudo mais. Eu queria ouvir de você aí que tem acompanhado o futebol. Eu sei que você tem comentado os jogos em Taubaté. Semana mesmo você comentou o jogo do Taubaté. Eu lembro de você pela TV Federação, junto com o Claudio Nicolini, transmitindo os jogos do Taubaté. Você está envolvido aí nesse lado bacana aí também. Mas a diferença, por que houve uma queda tão grande assim de qualidade, não se formam mais grandes jogadores, e se hoje tem toda a estrutura que você não teve para aprender, né? Hoje tudo, moleque com 15 anos, com 13 anos ele já tem empresário, se está no São Paulo ele já ganha 50 mil e aí vai. Outro dia eu vi o Vanderlei falando, o pai acha que o filho é bom, mas tem que tomar cuidado, né? Verdade. Assim, Carmo, em 85, São Paulo começou a implementar a fisiologia no Morumbi, né? Com o Turíbio. Com o Turíbio, o primeiro clube a implantar. Foi. E depois, a tecnologia vai chegando, o chip e tal, e isso quebrou um pouco os treinadores, cara, porque o fisiologista, ele não deixa o jogador, o cara tá com estresse muscular, o cara tá com staff e tal. Então, né? Ele já fala pro técnico, não vai escalar ele. Não vai escalar ele. Vai arrebentar. E aí é onde que você parou de ter aquele fundamento principal, que é a finalização, que é o domínio, que é o cabeceio. E os empresários também, não é nada contra empresário, pelo amor de Deus, mas, às vezes atrapalha, porque o cara paga, que nem o Taubaté, disputou a copinha esse ano, não tinha um jogador do Taubaté, pô. Quer dizer, isso aí é muito ruim para a cidade, não vale a pena. Eu acho que você tem que aproveitar, e tem jogadores bons em Taubaté, basta você... Já revelou alguns Taubaté. Já revelou, com certeza. Recentemente. Basta você ter dinheiro e bancar o atleta, porque a maioria vem de subúrbio, né? Não tem dinheiro, não tem condições para ficar se mantendo sem ali. Dinheiro, que o pai pede para trabalhar e tal. Então isso atrapalha um pouco. E assim, cara, falam muito, né? Fantasia muito o jogador lá com 13 anos e tal, e às vezes não vira. Não. Às vezes não vira. Você pega aí de 1000 jogadores, não vai dar certo. Vou contar um caso que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Um amigo meu lá de Tremembé ligou para mim, dá uma força pro moleque lá de Pinda de 1,81 m, 15 anos de idade. Eu falei, manda um vídeo para mim aí de uns 3 minutos, indica o moleque que eu vou passar para os empresários. Aí, cara, ele mandou o vídeo, eu mandei pro Bira, que jogou comigo lá no Imenso, hoje é empresário com o Costa e tal, bem sucedido aí. E o Bira, juro por Deus, cara, eu mandei o vídeo assim, 3 horas da tarde, quando foi 3h20, o Bira falou, eu vou trabalhar esse moleque aí. Lá de Pinda, moleque. Falei, aí o que eu fiz? Passei o telefone da mãe pra ele e ele se virava com a mãe. E eu tô em Taubaté um domingo lá, ele liga pra mim, você não quer vir pra São Paulo aqui com a família? Tá, Bira, não vou que eu tenho jogo pra fazer do Amador e tal. E aí ele me manda uma foto, Carmo, lá do aeroporto de Cumbica. Tava indo pro América de Belo Horizonte. Pai, mãe, ele, irmã e a namorada. Aí eu falei, miou. Foi batata, cara. Ele falou, não é possível. O Bira falou, não é possível, não. Miou, Bira, você vai ver. Foi no domingo, Belo Horizonte. Na segunda-feira já tinha avaliação. Cara, o cara arrebentou no treinamento. Lá no América. Lá no América. E a estrutura fantástica lá, fantástica. E ele ia ficar lá. Porque geralmente quando você vai empresário, cara, já tá meio encaminhado. Meio encaminhado. O empresário já abre a porta. O Carmo arrebentou no treino. O América, não, vamos ficar com esse moleque aí. 15 anos, 1,81 m.
atacante, cabeceava bem, batia bem de esquerda, de direita. Cara, perfeito. Chegou de noite esse cara, eu quero a minha mãe, quero a minha mãe, quero a minha mãe. O Bira liga pra mim, Bira liga pra mãe dele e pede pra mãe ficar um mês, uma semana, 15 dias, sei lá, cara, só pra eles dar uma... Cara, e desmamando aos poucos. Desmamando aos poucos. Cara, a mãe na terça-feira subiu, trouxe o moleque embora. Não. Aí o cara prejudica eu, prejudica o Bira. O empresário perde a credibilidade. Cara, vou trazer aqui. Aí vai então, pedir outro, mas ele vai vir ou vai querer voltar com a mãe? E isso acaba atrapalhando. E assim, né? A criança, ela vê cifrão só, né? Não vê o fundamento primeiro, trabalhar, conquistar. Que não vai ganhar tudo naquele momento. A gente tem exemplo aí. O Moscardo é um baita jogador, mas eu acho que foi muito cedo para fora, cara. Ele tinha que sentir um pouco mais o Corinthians ali. Já era titular, né? Mas jogar um pouco mais. É lógico, o dinheiro fala alto. Mas se tivesse um pouquinho mais de paciência ali, esperar um pouquinho, amadurecer um pouquinho mais, que 18 anos, né? Amadurece um pouquinho mais, vai. Também porque a maioria dos jogadores voltam, né, cara? Volta. A maioria dos jogadores não voltam. Não dá certo. Os clubes lá da Europa, eles compram barato aqui. Fala, 20 milhões de dólares, traz lá. Se não der certo, a gente empresta. Ele vai caindo em produção, né? Ele sai de um grande time, vai para o médio, para o menor, daí no fim ele está jogando na segunda divisão da Bulgária, da Bélgica, de uns campeonatos. Daí ele fala, vou voltar para o Brasil. Chega aqui no Brasil, ele chega com moral. Chega com moral, verdade. Eu acho que foi cedo. Agora tá saindo um moleque novo lá, que é o irmão dele, o Miguel tá no Corinthians também, vai estourar, cara. É centroavante, atacante, é bom jogador. Mas enfim, Carmo, eu acho que o empresário acaba atrapalhando um pouco, viu, Carmo? E assim, você não ter também que nem, cara, eu não sou... Mas, pô, o treinador, eu acho que tem que ter uma parcela para montar uma equipe. Você não pode deixar na mão do empresário só. De gerente de futebol. Eu acho que o treinador também tem. Pô, mas esse cara não pode montar o time inteiro, eu vejo assim, mas também tem que participar. Tem que participar, pô. Se ele chega e pega só ali. E assim, participar e conhecer. Quem ele está trazendo, para não passar vergonha, pô. Éder, vamos falar um pouco do nosso terreno doméstico aqui da Série A2. Nós estamos aqui nessa terça-feira, né, o programa, e sexta-feira tem Taubaté e São José, o Clássico do Vale, que você jogou, que você conhece, sabe da rivalidade. Ficou meio esfriado aí um tempo aí, porque os times ficaram em divisões diferentes, mas no ano passado deu certo, foram 5 jogos, teve aquele jogo extraordinário, Taubaté ganhou de 1-0, quartos de final do Paulistão, e reacendeu essa rivalidade que é muito sadia, muito bom. Muito bom. O grande tempo aqui do futebol do Vale foi quando o Taubaté e São José estiveram juntos na primeira divisão, isso que é bacana. Que mexe com o Vale todo, né, cara? E quando tinha o Guará, naquele tempo tinha esportivo de Guará, agora não tem mais e tal. Mas vamos lá. E o Taubaté dispensou o técnico Coelho, né? Sinceramente, não sei até agora ainda se já tem um novo técnico ou não, o que vai ser. E você tem comentado os jogos do Taubaté. Eu vejo o Taubaté, parece que é um time bom, com bom jogador, mas não está rendendo nada. 7 jogos sem vitória. É um time fadado ao rebaixamento ou o que você está vendo aí? Não, é um risco grande, né, Carmo? Ainda mais o resultado de sexta-feira é super importante. É tão importante para o São José como para o Taubaté. Exato. O Taubaté está com 5 pontos, né? O Taubaté 3. Então, quer dizer, as duas equipes entram em campo à flor da pele. O São José foi para 8, o Taubaté tem 4. Foi para 8? É 8, isso mesmo. O Taubaté tem 4. Isso mesmo, tem 4. 4 empates no campeonato, 3 derrotas e não ganhou no campeonato ainda. Tem razão. Você acha que demorou para demitir o técnico? Tinha que ser saído antes? Ou cara, mas assim, cara, o time criava oportunidades. Muitas. Criava muito. Todos os jogos que eu transmiti, que eu comentei, aliás, eu percebia isso. O último jogo lá que eu não fui, da Linense, cara, no segundo tempo o Taubaté, cansou de perder gol. Por quê? Eu acho que é falta de finalização, de fundamento de finalização. Você caprichar um pouquinho mais, às vezes você está com o corpo fora de posicionamento ali, e tudo isso é treinamento, cara. Sem dúvida. Tudo isso é treinamento. O corpo posicionado, isso você faz no treino, você faz no jogo. O que você erra no treino, você pode errar no jogo. O que você acerta no treino, você acerta no jogo. Né? Então, é difícil, não é fácil para o Taubaté, não. É um jogo super importante, mais para o Taubaté. Né? São José perder fica ruim. O São Bento acho que já está. Acho que já caiu. Né? E o Taubaté hoje é logo depois dele. Tem alguns times que estão com 5 pontos ali. Tem 5, 6. Se o Taubaté ganhar, ele dá uma respirada. Dá uma respirada. O São José se perder é muito ruim, mas o Taubaté se perder é péssimo. É péssimo. Não pode ir, mas jogando em casa. Então. Né? E assim, você sabe, Carmo, que nem ontem lá contra o Ituano, faltou um pouco de ter, sabe? De vontade, de gana de vencer. Campo, né? A tarde estava boa, cara. Começou o sol, veio no finalzinho. Tem um sol ali, mas estava boa para jogar.
E o Taubaté não acreditou nele, cara. O torcedor, eu falei isso no comentário. O jogador fica torcendo pro companheiro, cara. E não pode, cara. Não pode. Por várias vezes ficaram torcendo pro companheiro, quase saiu o gol do Ituano no primeiro tempo. Várias vezes. O Ituano é um dos principais, é o vice-líder do campeonato. Ferroviária que ganhou. Agora do passou Taubaté. Líder, né? Não, a Ferroviária ganhou de novo. Ganhou de novo. Então é Ferroviária. Como a Água Santa perdeu, é Ferroviária em primeiro e Ituano em segundo. Os dois ganharam do Taubaté em Taubaté. Você viu os dois jogos. E você me dizia aqui, você olha o Ituano e a Ferroviária e fala, nossa, que timão, vou morrer. Não, né? Cara, tanto a Ferroviária quanto o Ituano... Sem desmerecer eles. Que não é mais. O Mazola é um grande treinador, tudo. Mas não tem nada diferente, cara. Não tem nada. Pode ter um conjunto melhor? Pode ter. Errar menos passe, que é importante. Taubaté faltou isso ontem, errava passe, não tinha um meio de campo e outra, cara. Defesa fica aqui, meio de campo aqui, ataque aqui. Cara, se você não agrupar... Teve um lance lá que eu até comentei com o pessoal, ó, o volante, o cara recebeu atrás do volante do Taubaté, que era o Fraga, o atacante do Ituano. Não podia, pô. A defesa tinha que estar ali, encostada. Ficou espaço ali. Fica espaço. E assim, o que eu não vejo muito, cara, é lógico que a gente não está no campo lá, mas eu não vejo o jogador posicionando o outro dentro de campo. Orientando, tá passando o jogador. Eu lembro na época nossa, que os caras chegavam para mim e falavam, Éder, pode apoiar que eu vou, eu seguro aqui. Só que ele já chamava o Márcio já falava com o Silas e eu ia no fundo. Quando eu voltava, eu já voltava na do Silas, fazendo a do Silas, que até tu me recompor. E você não vê isso aí, cara. Você vê o jogador andando em campo, fazendo, se tocar em mim, tocou. E outra, cara, você não vê o atleta rodando ali para receber a bola. Fica tudo esperando, cara. E, pô, se você espera, você está marcado. Você tem que movimentar ali, pô. Né? E isso não está acontecendo. Agora, individualmente, o Éder, me parece que o Taubaté tem até um time melhor do que do ano passado. Tem. Nos nomes, aquilo e tal. O Taubaté se reforçou Rosa é muito bem. Bom jogador. Não sei por que não entrou jogando. Não sei se era cartão. Se estava poupando por causa do jogo de São José também. No ano passado, quando, na reta final, o Taubaté trouxe o Marinho, aquele volante extraordinário e tal. Depois foi embora já. Jogou 4 partidas só. E tinha um time que chegou meio apertado ali. E esse ano parece que foi melhor montado ali pelo Léo Silvério, pelo Vitor Rodolfo, presidente do Taubaté. Mas tem hora que você já deve ter jogado em time assim, que você fala, esse time aqui vai render, não dá nada, não sei o que acontece. Às vezes não dá liga, né? Às vezes não parece dá liga. Que... E no Taubaté faltou liga em termos de finalização, viu, Carmo? Porque arrumar um ataque ali. Agora, a zaga andou falhando muito. Ontem teve um jogador expulso. Lá em Limeiro, o Luizão pisou na bola, perdeu a bola, foi expulso. Teve que fazer a falta. Isso prejudica, né? Cada erro bobo assim também que... Que nem o jogo do Alinense aqui, pô. O zagueirão lá, o Diniz lá, o Renan Diniz. Cara, toca a bola pra lateral, velho. O centroavante dos caras era meio grossão. O grandão lá. Ele foi dominar a bola, escapou, cara, foi, tá louco, cara. Quer dizer, então, pô, não dá pra você brincar. Ainda mais campo molhado, cara. Dá um tapa na lateral, joga pra lateral, posiciona o pessoal, entendeu? Sobre técnico, o Taubaté precisa contratar o técnico que tá resolvendo a situação. Na sua opinião, é fundamental que ele conheça a Série A2, que ele já tenha trabalhado, porque hoje é mais difícil arrumar. São José trouxe o Jorge Castilho, por exemplo, que nunca dirigiu ninguém em São Paulo. Veio lá do Maringá, do Paraná, com uma rápida passagem pelo Uberlândia. E tem que ter esse conhecimento? Você acha que ou pode vir um técnico de fora? É bom ele conhecer a dois aqui, como é que é, né, Carlos? Se ele não tem uma vivência, é complicado, cara. Apesar que o futebol está muito equiparado hoje. Eu penso assim, 11 contra 11. Se você tiver um pouquinho mais de preparo físico, um pouquinho mais de vontade, você consegue trazer 1-0 para empatar o jogo. Entendeu? Agora, você tem que ter vontade, todo mundo pegando, conjunto, né? O cara cobrindo, fazendo cobertura e tal. Que nem o Coelho. O Coelho tem um histórico de 37 jogos e 6 vitórias. E não ganhou nenhum. E 4 foi no Corinthians. Entendeu? E no Taubaté não teve nenhuma. Né? Então, assim, cara... É inexperiente, mas poderia ter dado certo. Mas ele veio que meio que o Taubaté tinha um técnico, foi embora. O cara foi embora do nada, foi ganhar mais. Na verdade, o técnico que chega agora é o terceiro técnico para o campeonato já, porque o outro começou toda a preparação. Tem mais 8 rodadas aí. Tem mais 8 rodadas para tentar. O Taubaté tem 4 jogos em casa. 3. Acho que é isso, 4 em casa, 3 fora. E tem esse clássico sexta-feira que pode ser o divisor de águas aí. Agora, falta realmente o futebol do Vale do Paraíba. A gente vê, você jogou em outras regiões do estado aí, e a gente pega regiões que tem 2, 3, 4 times, estão sempre ali mais acima. Né? Aqui o São José e o Taubaté, quantos anos não joga uma Série 1? O Taubaté desde 1984, São José, tem poucos anos. E o São José desde 99, quase 30 anos já também. Aqui disputou o brasileiro. Brasileiro, tudo, né? Jogou brasileiro. Foi vice-campeão paulista, tá louco. É muito coisa, pouco, né? Pouco. E assim...
O torcedor vai, viu, Carmo? Se o time tá bem, cara, o torcedor põe 10 mil, 12 mil todo jogo. Se o time tá bem e vem com um resultado bom, cara, vai. O time tá ruim. O São Paulo, cara, o ano passado eu tava indo direto lá no camarote, São Paulo punha 50 mil todo jogo. E o time mal, cara, mal. Mas a torcida aí incentivava, ganhava um aqui, perdia outro ali. Mas tem que ter o torcedor, né? Que nem ontem lá tinha 805 pagantes, quer dizer, muito pouco, né? Muito pouco. Apesar que, né, depois o tempo fechou lá. Mas o torcedor já está desconfiado, né? Já está desanimado. Aí tem aqueles fiéis que falam, independente de qualquer coisa, eu vou. E tem aqueles que falam, agora também não vou gastar meu dinheiro lá. É que nem lá, cara, não tem a SAF, né? É dinheiro próprio ali, é o Milcrim que ajuda. É o Vitor lá que está fazendo das tripas do coração para deixar tudo em dia. Buscar os empresários da cidade para conseguir alguma coisa. A SAF seria uma solução hoje para o Taubaté, desde que viesse um grupo bom, né? Um grupo bom, né, cara? Mas aí a gente, tem que... É que nem aqui, o CT aí que eles estão fazendo é maravilhoso, E é para o futuro. Eles não estão pensando no São José, eles estão pensando em formar jogadores aqui para aproveitar. É o que o Grêmio faz lá, cara. São Paulo faz. É que o São Paulo está aproveitando pouco. Se aproveitou mais da base. O Grêmio aproveita muito, cara. O Grêmio tem um amigo lá, o João, que ele é dono de uma pousada lá, que recebe jogadores para fazer teste e avaliação na base lá. E ele fala, cara, o que tem de jogador da base que sai pro profissional lá é muito. Lógico, o Grêmio tá passando por dificuldade, tá passando. Mas a hora que o time encaixar, velho, que o molecada começar a entrosar, é um time que vai ser campeão aí, Né? E tem um bom trabalho de base. Trabalho de base. E que rende um dinheiro mesmo, né, Éder? Assim, profissional. É da categoria de base que sai. Éder Tânio, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, aqui no City Sport, desta terça-feira. Rapaz, que prazer, hein? Quantas histórias boas suas aí, falando da sua carreira, da sua família, do seu trabalho. Agora você que está também aí comentando os jogos do Taubaté na mídia taubatiana, muito legal, muito bacana isso. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo. Sucesso na sequência da vida aí, Éder. Obrigado, Carlos, pelo convite. É sempre um prazer estar podendo falar com você. Eu escuto você quase todo dia na Band. Na Band Vale, eu com o Cláudio Nicolini de manhã. Então, muito legal. O Cláudio ajuda eu pra caramba na roça lá, que eu preciso de Sabesp, esse negócio. Cláudio, os caras não vêm aqui. Manda pra lá. Mas o prazer foi todo meu, cara, participar da City Sport aqui. Muito legal, cara. E precisando, estamos à disposição, viu, Carmo? Dê um abraço lá no Toninho Tana, o pessoal todo de Taubaté. Muito obrigado por ter vindo. Sucesso, um abraço. Bom, chegamos ao final do nosso City Sport desta terça-feira. O nosso convidado hoje foi o ex-jogador do Taubaté do São Paulo, Éder Tânio, que falou um pouco da sua vida, da sua carreira, do seu trabalho aqui. Fique conosco, a programação da City TV continua. Semana que vem a gente volta com um novo convidado, tá bom? Um abraço, até mais.